Olá, eu sou a doutora Milena e nós estamos iniciando aí mais um episódio do nosso podcast. Olá, eu sou a doutora Larissa e hoje o tema que a gente escolheu para vocês é toxina botulínica. Muito bom, vamos começar esse tema que é extremamente polêmico também, né? Todo mundo quer saber, né, da toxina. E aí, Mi, para que serve a toxina? Ela melhora o bigode chinês, melhora as rugas ao redor dos olhos. Não. Para que ela é usada? Toxina, eu acredito assim, que é um dos tratamentos mais encantadores que eu já vi, né? E onde que ele é aplicado, né? Ele é aplicado de maneira muscular. Então, na região onde a gente tem músculos na nossa face, então o frontal, né, o periocular, né, e algumas outras regiões avançadas, né? Ele não serve para melhorar sulco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês, né? Não vai aplicar a toxina e ele vai fazer, né, sustentação. Ele sim promove ali um lift, mas muito discreto, né? Não um lift a ponto de melhorar algumas outras estruturas que também queixam, né? Sim. Muitas pacientes vêm comigo e às vezes falam assim: mas doutora, eu vou fazer toxina e vai melhorar esse sulco? Não vai, né? Aí já é um outro procedimento, né? E a toxina tem outros usos também, né? Como na hiperidrose, né? Sim. Então aquela pessoa que sua muito pode ser usada a toxina. Mãos, né? Na hiperidrose das mãos, axilar, isso. né? Até do couro cabeludo. Sim. Tem gente que aplica também. E eles estão testando cada vez mais em outras doenças, até na rosácea estão usando, com né, boas a toxina, respostas, né? Eu vi isso também. De toxina. Que bom, né? Que o uso não tá só estético, né? Sim, mas ele usado na estética em si é o que você falou, eu também acho isso. Ele apaixonada. É encantador. E assim, é uma descoberta antiga já, né? Porque hoje em dia, essa área da estética, a cada dia tem procedimentos novos, produtos novos, mas nada substitui o que a toxina botulínica faz. Sim. Né? Sim, uma toxina botulínica bem aplicada, né, individualizada, ela traz benefícios maravilhosos para o paciente que a procura, né? Então não é só, hoje eu falo que toxina não é apagamento de rugas, não é só apagamento de rugas, né? O que a toxina faz? Ela faz uma miomodulação, ela atua na questão do seu músculo. Então, é além, né, do que ficar com a testa lisinha. É você tratar aquela musculatura de uma maneira que ela vai te respondendo ao longo do tempo com aquela atrofia. Ela enfraquece, ela né? enfraquece. Porque a ruga, ela forma porque o músculo ali embaixo é forte, né? Então ele tá ali contraindo e a pele tá em cima. Exatamente. A pele em cima começa a envelhecer, então ela perde aquela densidade e ela começa a dobrar junto com o músculo. Exatamente. A toxina vai lá, paralisa o músculo e não acontece esse dobramento, a quebra que é a ruga. Fratura dérmica. A fratura dérmica. Exatamente. Né? Não Por acontece. isso que fala, e essa história de que falam que tem que fazer botox preventivo. É verdade ou não? Olha, o que eu vejo, botox preventivo e botox tratamento, eles pra são gente é a mesma coisa, né? O que eu vejo é o seguinte, é um cuidado antes que você venha ter essa fratura, né? Exatamente. Então assim, mas com qual idade que eu devo começar? Olha, eu não julgo assim, tem gente que começa com 25, com 28, claro, tratando aquele grupo muscular, né? Importante e aí vai aumentando ali, 30 anos. Eu tenho pacientes que vêm com 28 fazer sua primeira toxina, como eu tenho pacientes com 46 anos que vêm fazer sua primeira vez de toxina. Então é muito relativo, né? É muito relativo essa questão, né? De incômodo e tudo mais. Sim. Mas à medida que você faz, né, que você começa ali uma sequência, mas eu consigo fazer toxina 2 vezes no ano, ok, mas eu consigo fazer uma, tudo bem também. Mas à medida que você tem esse hábito de fazer toxina, você vai ficando cada vez melhor, né? O resultado a longo prazo é muito melhor, né? Ele é capaz de enfraquecer tanto a sua musculatura que você não faz marcas, né? E até a posição de sobrancelha, ela vai modificando com o tempo. Ela vai ficando mais arqueada, tornando aquele olhar mais bonito,
né? Então, eu vejo que a toxina, ela tem um efeito ali imediato, de bloqueio e tudo mais, tem. Mas o efeito a longo prazo me encanta muito mais. E o legal é que uma toxina bem feita, o paciente sai, às vezes você encontra alguém e... Nossa, você tá tão bonita hoje. Agora, aquela toxina que não tá bem feita é muito nítido, né? E o que eu vejo? Aquela sobrancelha muito V, aí tá na cara, né? Tá na cara. Então é diferente. O que a gente vê muito no consultório, né? E a gente recebe muito, às vezes é aquele paciente que faz receita de bolo, né? De toxina. Então, se você aplicar uma receita de bolo, claro que o bolo vai dar certo, mas não vai ser todo mundo que vai querer, não vai ficar bem em todo mundo. Então, eu vejo muito, até na rua mesmo, a gente já começa a perceber algumas reuniões, aquela sobrancelha muito malévola, né, muito arqueada, aquele frontal muito bloqueado, com essa queda inicial aqui da sobrancelha, né, aquela face muito congelada, e não tratando também os outros pontos da face, né? Como nós já vimos aqui a questão do platisma, que é um músculo forte que puxa o rosto para baixo. Ajuda muito também. Ajuda demais a melhorar até contorno. Porque é aquela coisa, não é só aprender os locais onde se aplica a toxina. Isso qualquer pessoa consegue que não estudou o tanto que a gente estudou, né? Então você faz um pontinho aqui, outro aqui, tem aquela receitinha de bolo. Sim. Agora, estudar a anatomia daquela face, o que aquele músculo faz, para onde que ele contrai, para onde que ele relaxa, para saber aplicar exatamente no que aquela paciente precisa, aí é difícil. Aí exige dedicação. Eu acho que existe olhar, né? Existe um olhar atento. Existe aquele olhar onde que a paciente está contraindo, né? E está ficando pesado para ela, né? No sentido de aliviar aquela face. Então, até mesmo em questões assim de bruxismo, né? Em que a pessoa tem um masseter muito alargado aqui, muito alto, a gente consegue dar um alívio para esse músculo a ponto de relaxá-lo. E a pessoa fica com a face mais magra. Afina, né? Afina aquela face, então dá um aspecto melhor para aquela paciente. O incômodo, né, diminui. Então, assim, eu vejo muito além disso, né? Minhas pacientes que estão comigo fazem botox geralmente 2 vezes no ano. É visível a melhora delas, né, com o passar do tempo. E aquele boato, né, que é fato ou mito, de que cria resistência ao botox? Pois existe, né? Existe a vacina do botox, né, que você consegue fazer anticorpos, você consegue produzir o seu corpo anticorpos contra a toxina botulínica, né? Então, e isso, pelo último curso que eu fiz recentemente, o que foi abordado? Foi abordado as doses não indicadas. Então, por exemplo, se você tem um músculo na sua face, vamos dar um exemplo de um frontal ali, né? A glabela, essa região aqui, prócero, né? Eles têm uma capacidade de receber uma quantidade alta de unidades. E vamos supor que você faz menos. Porque, eu vou economizar o frasco. Ou diluir mais. Ou vou diluir um pouco mais. Então, você tá causando um dano àquele paciente. Olha a responsabilidade. E o paciente, muitas vezes, não sabe. Não vai saber. Ele não sabe disso. Então, se o meu frontal tem que levar ali 16, mais de 10 unidades, e você faz um pouco menos do que é preconizado, você estimula o seu sistema imunológico a produzir anticorpos, que é como se fosse uma vacina, né? Então, e aí o que acontece? A toxina não funciona mais. E isso, Larissa, é o que a gente anda atendendo e recebendo no nosso consultório. Me causa até espanto, porque eu tive recentemente uma paciente em que eu fiz toxina nela, ela retornou para mim e não pegou nada. Nada? Nada. Eu olhei para ela e falei, nossa, mas cadê o botox? O que aconteceu? Falei, agora você vai aguardar, você vai retornar,
para depois a gente poder fazer. Então tem que respeitar também esse limite. Claro que hoje a gente tem no mercado uma toxina, que ela é pura, que não tem proteínas ali, então a durabilidade dela é um pouco menor, mas o risco dela fazer isso para o paciente é também um pouco menor, né? Mas a maioria são toxinas enriquecidas com proteína. Talvez essa seja a explicação, essa questão da não aplicação da dose adequada ou até da diluição maior do produto, porque para vocês entenderem, a toxina ela vem num frasquinho e a gente dilui ela, né? Sim. Então a gente dilui, tem uma quantidade, um número de ml ideal para diluí-la. E o que vem acontecendo é diluir para uma maior quantidade, porque consegue se fazer em mais pacientes. Então eu penso que essa seja a explicação para talvez essa discordância muitas vezes de valores do procedimento, né? Então, tem uma discrepância gritante, né, na questão da venda do Botox. Como que consegue se cobrar um valor tão abaixo do mesmo produto? Exatamente. Talvez essa seja a explicação. Exatamente. E indiretamente tá causando um dano para o paciente, né? Ele não está sabendo disso, porque assim, quando quer comprar, quando quer ter um acesso à Botox, à toxina, né? Todo mundo quer, né? E assim, e você vê a preço, né, tão chamativo, Sim. Você fala, não, eu vou lá fazer. E você vai lá e funciona. E funciona. No início funciona. No início funciona. À medida que você vai tendo aquela frequência, né, e tal, isso pode sim trazer um dano para ele à medida que não vai mais funcionar. E nenhuma toxina vai funcionar. E tem contraindicação? Tem alguém que não pode fazer Botox? Olha, eu não faço em gestantes, né? Então, assim, não Agora, existem estudos. Lactantes podem, né? Lactantes foi liberado, né? Então, as mulheres que estão amamentando, né? Como a aplicação é no músculo, então eles viram que não tem problema e tudo mais. Então, em gestantes, né? A gente evita o uso aí de toxina. E principalmente, que a gente também lembra muito, né, na nossa prática, são as doenças autoimunes. Aí tem um pouco de uma contraindicação relativa, né? Eu acredito ainda que não tem tantos estudos ainda, né? Mas se injetáveis, né, a gente já tem que ficar um pouco mais atenta. Com toxina, talvez a gente também tenha que, né? Eu peço muito para o paciente que às vezes traz consigo aí uma autoimune, a durabilidade vai ser um pouco menos e peço muito para falar com o médico que está tratando. Sim, né? Então, se ele vai liberar ou não, dependendo da atividade da doença. Isso é importante. Se ela tiver numa alta, né? Aí eu acho melhor adiar. Se está há bastante tempo a doença controlada, geralmente eles liberam, né? Exatamente. Mas agora se teve uma atividade da doença recente ou... né? Aí é melhor esperar mais um pouco. E o que você acha quando o paciente chega e quer fazer toxina somente em um local? Isso é muito corrido. Eu quero só fazer essa região aqui. Então, é aquilo que a gente falou, né? Os músculos, eles são todos interligados. Sim. Então, eu acho complicado essa situação. Porque muitas vezes você tá... agindo num músculo que não vai mais ter a sua ação. Aí você sobrecarrega um outro músculo ali próximo. Sim. Entendeu? Eu verifico muito isso. Às vezes o paciente quer, mas eu quero só aqui, ó. E quando quer só aqui? Aqui é um tratamento perigoso. Eu não indico, tá? Eu procuro não fazer. Tá? Na maioria das vezes eu converso com esse paciente, qual é o motivo, por que ele está requerendo só esse tipo de tratamento, né? Mas o meu protocolo aqui é full face, então eu faço o rosto todo porque o benefício é muito essa maior. Questão muscular, né? Muito maior. Os músculos, eles estão um conversando com o outro, né? E sabe o que eu queria abordar aqui também? A respeito das complicações de toxina, né? Isso é importante, né? Você vê bastante? Eu, graças a Deus, ainda não tive, tá? Não que seja uma pessoa imune,
Porque quando você está disposta a fazer tal procedimento, você já tem que entender que aquilo tem um risco. Tem um risco. Né? Tem uma complicação e você tem que tentar. Nós, né, como médicas, nós sabemos driblar uma complicação, Sim. nós sabemos. E isso tem que ser muito esclarecido para o paciente, porque ele não tem obrigação nenhuma de saber. Né? Mas a gente tem que expor isso para ele. Sim, né? sim. Não amedrontá-lo, mas esclarecê-lo. Né? É diferente. Sim. Então, eu nunca tive problemas, né? Mas já recebi alguns problemas, né? Então. Pitose, que é o mais temido, mais comum, né? né? Que é aquela quando você aplica e você promove um relaxamento tão grande, né? Do orbital, e aí o que acontece? Você não consegue levantar. Cai um olho. Cai o olho, não consegue. E aí, para tratar isso, né? De um dia para o outro? A gente não. tenta acelerar, né, a ação ali da toxina, para ver se ela sai mais rápido, mas isso. Não é de um dia para o outro. Então tem que ter uma conversa muito, muito interessante, muito, né, tem que ter uma empatia muito grande pelo paciente. Sim. A gente tem que conversar, tem que esclarecer. E assim, e o pior é que assim, isso é algo que pode acontecer. E nem sempre foi, às vezes, uma aplicação, uma má aplicação, mal profissional. Sim, né? Isso pode ocorrer. Pode ter uma variação anatômica. Né? O que é uma variação? Às vezes, um músculo que a gente já está, já é uma prévia que ele está passando ali, né? A gente já consegue prever, né, que ele está ali. Às vezes esse músculo está em outro lugar, ele tem uma variação anatômica naquela região e pode acontecer. E a toxina vai para o lugar errado. Exatamente. Né? Outras coisas que podem acontecer também aquela do sorriso, né? Quando faz às aqui, vezes, né? Faz muito aqui no músculo. Sorriso gengival, né? Pode cair muito. E aí cai muito. Também pode acontecer. Pode acontecer. Outra questão também que eu pego, faz muito essa região aqui, e a gente tem um risório, né, que é um músculo que passa nessa parte aqui do zigomático. E aí acaba que atrapalha ele aqui, então a pessoa não consegue levantar direito aqui, ó. Não consegue, porque bloqueou muito essa região. Até aqui embaixo. Então, por isso que às vezes a gente fala, né, olha, essa sua ruguinha daqui de baixo eu não vou conseguir tirar. Exatamente. Porque a gente não pode descer tanto com a aplicação Exatamente, aqui. A gente não consegue, a gente tem um limite, né, para trabalhar com toxina. Então, essa visão, né, micro e macro, né, dessa questão anatômica, que é importantíssima para quem faz toxina, ela se faz extremamente importante, né? Ela se faz extremamente presente quando você vai avaliar um paciente. Você tem que ver o padrão dele sorrir, o padrão dele franzir a testa, né? Não é a mesma coisa. Não, tem gente que já percebeu, tem pessoas que sorriem levantando um pouquinho o nariz, né? Exatamente. Tem gente que dá aquela franzidinha. Exatamente. É individual, é muito individual. Tem né? gente que quando eu falo, faz cara de espanto, né? Em vez do frontal, às vezes dá uma subidinha, o frontal aqui na frente dá uma caída. Sim, então, esses padrões diferentes, né? Eles têm que ser bem avaliados e têm que ser considerados. Sim, porque muda totalmente a aplicação, né? Completamente. Não é aquela aço de gaivota para todo mundo e fica aquela coisa e pesa o frontal. É o que eu ando vendo, né? A toxina, a gente prezando uma toxina bem aplicada, uma toxina que traz uma leveza para a pessoa, para o rosto, né? Deixando ela mais harmônica e sem perceber o que você fez, né? Essa é a intenção. Esse é o caminho, né? Eu acredito que esse é o caminho, é o que eu prezo aqui nas minhas consultas. Bom, bora lá fazer a minha? Vamos fazer? Vamos fazer. Tô precisando. Vamos fazer, então com isso. certeza. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.